Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje vou comentar um pouquinho com vocês sobre a relação direta entre a utilização de maquiagem no dia a dia e o quadro de acne. Muitos pacientes que têm a pele oleosa, que têm a pele acneica, acabam perguntando bastante se eles podem utilizar uma maquiagem, como é que vai ser feita essa utilização, como é que vai ser feita a retirada dessa maquiagem. Então fica nesse vídeo que eu vou comentar um pouquinho mais. Bom, inicialmente, a gente tem que lembrar que um paciente que tem a pele oleosa, com uma tendência à acne, deve estar sendo sempre avaliado, né, de pertinho, à risca com um dermatologista. Então a gente tem que ajustar, criar uma rotina de cuidados com a pele para esse paciente, uma rotininha de skincare específica para esse tipo de pele, para essa condição da pele do paciente. Então, geralmente a gente opta por géis de limpeza, por sabonetes faciais que já são um pouco mais adstringentes, um pouco mais abrasivos, que contêm ácido salicílico, por exemplo, para que a gente consiga fazer um excelente controle de oleosidade, além de retirar, claro, as impurezas, a sujeira da pele no dia a dia. E geralmente esses sabonetes também já são eficazes para retirar a maquiagem, o excesso de maquiagem ao final do dia, também por muitos pacientes. E geralmente, para o paciente que utiliza maquiagem, por exemplo, no começo do dia, de manhãzinha, para ir ao trabalho, eu sempre oriento que essa remoção seja feita no final do dia, à noite, que o paciente evite, né, de lavar o rosto várias vezes ao dia, ou retirar a maquiagem de outras formas. Então, o ideal é que o paciente faça uso de algum gel demaquilante, a gente tem alguns óleos que são demaquilantes também, ou o próprio lencinho demaquilante, para que a gente consiga tirar, vamos dizer assim, o grosso, essa camada mais superficial da maquiagem da maneira correta. E em seguida o paciente utilize um gel de limpeza, um sabonete facial específico para o seu tipo de pele, no caso mais para pele acneica e oleosa. É muito controverso essa ordem, qual vai ser primeiro, se o paciente usa primeiro um sabonete normal, um gel de limpeza e depois um demaquilante. Então vai variar muito de cada tipo de pele, vai depender muito da rotina que você já utiliza, mas geralmente eu faço assim com os meus pacientes e o resultado é bastante satisfatório. Lembrando que, eh, claro, existem maquiagens e maquiagens, então a gente tem uma série de produtos aí no mercado de menor qualidade, alguns de maior qualidade, importados. Tem pessoas que fazem uma maquiagem praticamente profissional quase todos os dias durante o trabalho, então tudo isso vai depender quanto ao nível de camadas, né, que a gente vai ter de produto, seja uma base, um corretivo, enfim, que essas camadas, né, em excesso, muitas vezes vão depender, vão demandar uma necessidade de remoção um pouco mais forte, um pouco mais abrasiva. Por isso que a gente sempre associa ali um gel de limpeza a um demaquilante, para conseguir fazer isso da maneira mais ideal. Claro que a gente sempre orienta que, além do gel de limpeza, do sabonete facial, o paciente mantenha uma rotina de hidratantes faciais específicos para pele oleosa, pele acneica. O uso do protetor solar é indispensável. A gente sabe que algumas maquiagens hoje em dia têm um fator de proteção, tem um FPS pelo menos de 30 associado, mas não é suficiente. Esse fator de proteção vai caindo, vai realmente diminuindo com o passar das horas e a gente deixa de ter uma proteção eficaz contra a radiação, contra a luz do sol, ainda que a gente tenha uma proteção física, né, uma barreira ali pela própria maquiagem, pelo próprio pigmento. Mas é indispensável o uso do protetor solar. Eu geralmente oriento aos meus pacientes que o protetor é o último item, a última etapa da nossa rotina de skincare. Então a gente faz a higienização, a gente utiliza algum hidratante, algum sérum, algum clareador, algum produto realmente para controle de acne, algum secativo e, por fim, o protetor solar. E nos casos do paciente que utiliza a maquiagem é depois do protetor solar, é por último. Geralmente, seguindo essa ordem, a gente realmente não compromete a ação, o mecanismo de ação de todos os produtos que a gente aplicou na nossa face. E vale sempre lembrar que o uso de maquiagens, independente da qualidade, da quantidade, do nível de camadas, sempre pode gerar em alguns pacientes uma obstrução dos poros, ou seja, isso pode piorar um pouquinho o quadro de acne. Tem pacientes que de fato utilizam um monte de coisa, várias etapas ali realmente no rosto e não tem nenhum comprometimento, mas a maioria deles, pelo menos com a nossa experiência em consultório, a gente vê que realmente a maquiagem pode piorar um pouquinho, acentuar um pouquinho o quadro de acne. Principalmente pacientes que estão com um quadro de acne mais leve, estão no começo, na fase da puberdade, e aí começam realmente a utilizar maquiagem cada vez mais frequentemente e, consequentemente, o quadro de acne também vai piorando, vai se agravando. Não é regra, mas sempre existe essa relaçãozinha. Então é fundamental que todos os pacientes que queiram utilizar uma maquiagem ou que realmente querem, precisam, né, utilizar isso na sua rotina, tentem alinhar com o seu dermatologista para a gente entender e a gente criar, formular realmente uma prescrição, uma rotina de skincare individualizada para o seu tipo de pele, para o seu tipo de rotina, para os produtos que você já tem utilizado na sua rotina. Isso é fundamental.
E além disso, a gente sempre tem que extrapolar um pouquinho ali a própria rotina de skincare, não ficar atento somente a isso e investigar nesse paciente se ele tem alguma outra causa de acne que possa estar interferindo nisso. Então, avaliar o paciente como um todo, paciente de acne, sem esquecer realmente dessa rotininha de skincare. E também, só algo para complementar nessa rotina de cuidados com a pele, a gente sempre indica para pacientes que tenham quadro de acne ou pele oleosa, uma limpeza de pele periódica, cada 30, 45 dias para manutenção. Paciente que a gente faça, né, uma esfoliação química muitas vezes com alguns ácidos de tempos em tempos. Pacientes que utilizam isotretinoína, Rocutan, a gente tem uma outra rotina de skincare também, de cuidados com a pele. Então, tudo isso vai ser ajustável conforme o grau de acne do paciente, conforme a oleosidade da pele do paciente e principalmente mediante todos os produtos que ele já está utilizando de maquiagem na sua rotina. E outro aspecto importante, só para a gente lembrar, é que alguns pacientes, ao longo do tempo, ao longo da vida, né, podem desencadear algum tipo de sensibilidade, de alergia, de irritação na pele mediante o uso de algumas maquiagens. Então, a gente frequentemente no consultório vê alguns pacientes que criam alguns eczemas, algumas dermatites na face, principalmente por conta de algum componente específico que está ali naquela base, que está ali naquele corretivo. E muitas vezes é difícil a gente identificar qual o componente que está gerando esse tipo de irritação. Muitas vezes a gente até pede ajuda para o pessoal da imunoalergia ou alergoalergista que vão nos ajudar nessa parte dos exames, né? Nessa detecção de principais componentes que possam estar gerando algum tipo de irritação ou agravando, inclusive, o quadro de acne. Então, sempre fica a dica ali, se você utilizou uma maquiagem que deu um tipo de irritação, vermelhidão, ressecou muito a pele, deu uma coceira, tente evitar aquele produto, às vezes trocar por um de outra marca, ou tentar identificar realmente algum componente que possa estar em comum ali, causando esse tipo de irritação. E eu quero saber de vocês que têm quadro de acne, utilizam maquiagem no dia a dia, qual é a rotina de skincare que vocês estão tendo no seu cotidiano? Deixem aqui nos comentários, compartilha com a gente. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e a gente se vê no próximo vídeo.